Graça e paz, irmãos. Estamos aqui na grande cidade, né? Anápolis, Goiás, cidade grande do estado de Goiás. Vamos pregar a mensagem do Evangelho de Cristo. Aqui eu tô na Praça Bom Jesus. Eu vou colocar aqui um pouquinho de uma forma aqui para os irmãos ver a filmagem. Aqui é um lugar bom para pregar, irmãos. É melhor que Goiânia. Essa praça aqui é mais movimentada que qualquer praça de Goiânia. Lugar bom para pregar, irmãos. Vamos ver esse espaço aqui. Da outra vez eu preguei lá pra cima. Ficou bom lá no lugar onde eu fiquei. Foi bom. Aqui tem esse espaço vago aqui, nesse calçadão. Tem os comércios, camelô ali, ó. Lá de trás tem mais comércio. Tem pontos de ônibus. Ponto de ônibus tá cheio de gente toda hora. Ali tem gente sentada. Ali tem a Grande Babilônia ali de frente. Eu acordo 6 horas da manhã. E sábado? Eu fui lá na feira. Não, marquei o chá de lá, o diabo do lado. Bom dia, meu irmão. Precisando de ajuda? Tá tranquilo? Deus abençoe. Aqui mesmo. Bastante gente aqui sentada nos bancos aqui. Os pontos de ônibus. É isso, irmãos. Vamos começar aqui o trabalho.
Bom dia, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Eu venho neste dia de hoje, esta manhã, para anunciar a palavra do Senhor. Jesus, ele diz: de graça recebeste, de graça foi dado. Essa palavra, ela só teve um preço pago. O preço foi o preço de sangue. E Jesus verteu seu sangue para que nós tivéssemos acesso não somente à salvação, não somente ao perdão, mas também acesso a essas palavras, a palavra de Deus. Porque quando Jesus, ele foi morto pelos religiosos e pelos líderes políticos, ele partiu para o Pai após o terceiro dia e ele deixou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vos guiará em todas as coisas. O Espírito Santo de Deus te ensinará em todas as coisas. Assim Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 15. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Por isso que foi pago o preço de sangue. Porque se Jesus não morresse, o Espírito Santo de Deus não descia. Se Jesus não ressuscitasse, o Espírito Santo de Deus não habitava em nós, não caminhava entre nós. Mas se cumpriu. Jesus disse: está consumado. Eu quero trazer a mensagem que está em Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios está escrito a mensagem, no capítulo 6. No versículo 11 adiante. Ó Coríntios, nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Que nós vamos pausar uma instrução aos Coríntios, a uma igreja que estava na cidade de Coríntios. Paulo fala sobre o afeto. O afeto, ele tem acabado. O afeto já não se encontra mais. É uma palavra pequena. É uma palavra muito curta, com basicamente 5 letras, mas em que já não se encontra mais no coração de muitos. Uma das coisas que a igreja de Cristo ela tem e deve ter é afeto. Já não está tendo mais isso. Quando você entra nas igrejas evangélicas, católicas, religiões, as religiões, infelizmente, elas têm abandonado um dos principais princípios de Jesus Cristo e da sua palavra. Paulo fala assim: vocês estão estreitados, não é na minha palavra, mas no afeto que a palavra de Deus produziu em seu coração. Ora, em recompensa disso eu falo como a filhos. Vocês também estão dilatados, ou seja, o coração está aberto. Eles estavam com o coração
sempre pronto, sempre aberto para Deus, para as coisas do reino, para as coisas celestiais. Isso é uma das coisas que nós não vemos hoje, não é mesmo? Nós vemos muito endurecimento nos corações, nós vemos muita resistência da parte das pessoas que creem em Deus, que dizem crer em Deus. Vemos essa dureza. Sabe qual que é o nome disso? Soberba. Sabe qual que é o outro nome que se dá isso? Orgulho. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína, ou seja, traz destruição. O coração soberbo, ele te traz destruição. Muitos estão sendo destruídos por causa do seu orgulho. Mas não tinha isso na igreja de Cristo. Lá em Coríntios, eles estavam com o coração dilatado, aberto, cheio de afeto. Isso tem que ser produzido dentro do coração dos verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores nesse dia de hoje. Como em todas as gerações, Deus procurou os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores não adoram a Deus, não é porque alguém prometeu que você vai ser próspero. Isso não é verdadeiro adorador. Não é porque alguém prometeu que Deus vai te dar isso, que Deus vai fazer isso e aquilo na sua vida, e que isso e aquilo vai chegar até você, e que Deus vai te dar isso e aquilo. Isso não é ser verdadeiro adorador. Isso é ser movido pelo interesse. A igreja de Cristo, ela não está sendo movida mais pelo verdadeiro amor, mas pelo interesse. A igreja de Jesus Cristo, a Bíblia fala que ela vivia de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Por que eu estou falando da igreja de Cristo? Por que eu estou falando de fé? Se você percebe, as pregações de Jesus Cristo incluía e era, na maioria de suas vezes, destinada para religiosos. As pregações de Jesus não eram principalmente focadas em cima de ímpios, ou seja, os que não alcançaram a graça, mas principalmente sobre os religiosos. Os religiosos, Jesus confrontava eles o tempo todo, que se diziam ser filhos de Deus, mas imitavam as obras do diabo, que diziam, eu creio em Deus, mas provavam o contrário em suas obras. Em suas obras, muitos têm provado que não conhecem a Deus. Cuidado, porque você pode estar caminhando para um céu que não é o céu de glória, é um céu imaginário, um céu de fantasia, o céu de fábulas, o mesmo céu das histórias de fábulas, contos infantis. Talvez é esse céu que você está caminhando, porque o céu verdadeiro que a Bíblia vai dizer, o homem precisa negar a si mesmo, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O que vem de si mesmo? Idolatria vem de si mesmo, bebedeiras vem de si mesmo, feitiçaria vem de si mesmo, orgulho vem de você mesmo, avareza, a mentira, adultério, tudo quanto há de iníquo vem de si mesmo. A Bíblia fala que se alguém quiser seguir até Jesus Cristo, ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir após ele. Esse é o convite que Jesus faz a todos. Esse é o convite que Jesus veio fazer. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Esse é o convite de Jesus. Olha tanto que é maravilhoso o convite de Jesus. Agora vamos comparar o convite de Jesus com o convite dos fariseus. Vem para cá receber sua vitória, vem para cá receber a sua prosperidade, vem. Hoje é o culto da vitória, vem receber sua chave. Olha a diferença, meu amado, como perverter o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos oferece a salvação, mas nos mostra que vai ter renúncia, vai ter que renunciar ao pecado, vai ter que passar por aflições. Só que os homens dizem, não, você não pode aceitar esse sofrimento, você não pode aceitar esse sofrimento. Só que Jesus falou, sabendo que todos aqueles
aqueles que quiserem caminhar em Deus piamente padecerão, sofrerão grandes aflições. Esse evangelho, infelizmente este evangelho falso, está levando milhares ao inferno, sim, porque é contrário ao evangelho da cruz, é contrário à mensagem da cruz. A mensagem da cruz fala que você tem que renunciar, mas o evangelho conte não, fala que você tem que vir e tem que estar do jeito que você permanece até agora. Jesus fala que todos nós que formos até Ele e tentarmos viver uma vida plena, uma vida reta, nós vamos padecer e vamos sofrer. E são inimigos da cruz. Você não pode aceitar esse sofrimento. Ah, você tem que ser rico. Sim, Deus é rico. Deus não quer os seus filhos na miséria. Deus é o dono do ouro e da prata. Esses são os fariseus, inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nesta vida, que só pensam nas coisas de baixo, são gananciosos, são avarentos, movidos pelo dinheiro, pregam movidos pelo dinheiro, buscam a Deus movidos pela ganância, movidos por interesse, que só pensam nessas coisas terrenas. E Paulo ele escreve dizendo: se alguém busca somente por esta vida, é um dos mais miseráveis dessa terra. Se alguém espera e busca somente por esta vida, se torna um dos mais miseráveis dessa terra. Porque o Evangelho, ele vai além das coisas dessa vida. A palavra de Deus, ela vai além dessas coisas da terra. A palavra de Deus, ela não tem promessas de coisas terrenas. A palavra de Deus, ela não inclui promessas de coisas momentâneas, mas um céu de glória, um céu eterno, uma eternidade, a qual nos espera. Essa promessa que Jesus falou, que nos revestiria do Espírito Santo, que ele iria para o Pai, prepararia uma morada, para que onde ele estivesse, todos nós pudéssemos estar junto com ele. Essa foi a promessa que Jesus fez. Jesus falou: eu irei para o Pai, eu prepararei uma morada, para que aonde eu estiver, estejam vocês também. Eu irei, voltarei, vos levarei para mim mesmo. João 14. Jesus nos fez essa promessa. Cuidado, para não ser enganado. Jesus fala em Mateus 24, versículo de número 4. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome e enganarão muitos. Jesus falou isso em Mateus 24, versículo 4. A Bíblia fala que de tudo que você tem ouvido, examina tudo e retende o bem. Provai os espíritos. Prove os espíritos. Examine o que está escrito. Ou seja, compara o que está escrito com a sua religião, com os dogmas do catolicismo, com os dogmas do espiritismo, com os dogmas da religião evangélica, dos testemunhos de Jeová. Você tem que comparar o que está escrito com o que você diz que é a palavra de Deus, com o que pregam para você, dizendo que é a palavra de Deus. Você tem que comparar o que está escrito, porque toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para corrigir, para ensinar, para que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus, para toda a boa obra. Paulo fala assim na segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, versículo 14: não vos prendam ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Você percebe que a Bíblia, ela nos faz questionamento. A Bíblia nos interroga. A Bíblia nos interroga. A Bíblia faz questionamento a nós.
Nós temos que responder para Deus e para si mesmo. Vocês sabiam que não há concórdia entre Cristo e Belial? Quem é Belial? Belial é o sistema deste mundo que governa religião, que governa política, que governa esse mundo, que Jesus falou já é o maligno. Vocês não sabiam que não há concórdia, ou seja, concordância, não há unidade, não tem parte, Jesus Cristo com Belial, os dois não caminham juntos. Aí Jesus fala, que parte tem o fiel com o infiel? Belial também representa a infidelidade. Qual que é a parte que Cristo tem com os infiéis? Qual é a parte que Jesus tem com o infiel e com o fiel? Com o fiel Deus tem compromisso, com o infiel Deus não tem compromisso. Mas agora, que fidelidade é essa que Deus ele busca de seus servos? Que fidelidade é essa que Deus ele busca nos tais? Alguém já falou para você o que é essa fidelidade? Vamos usar alguns exemplos do dia de hoje. Fidelidade no dízimo. Oi? Fidelidade na oferta. O que está falando? Fidelidade. Você está doente? Fidelidade naquilo que vem do teu bolso. Você está doente? Não é essa fidelidade que Jesus Cristo falou. Precisando de ajuda? O que você está precisando? Não é essa fidelidade que Jesus falou. Você está doente? Pois a fidelidade que Jesus falou Satanás está tomando conta de você. é a fidelidade na sua palavra. É essa fidelidade. Está tomando conta de você, rapaz. Então Jesus falou assim, E esse aqui, qual que é a parte que Cristo tem com Belial? Muitos não falam para você qual a fidelidade que você tem que ter, mas a fidelidade que você tem que ter em seus caminhos, é em sua conduta, é na sua forma de viver, é na sua maneira. Fidelidade para Deus não é dinheiro. Fidelidade para Deus não é se esfolar seu joelho diante da imagem de escultura. Fidelidade para Deus não é acender vela para encher pombagira. Fidelidade para Deus é você ouvir e praticar o que está escrito. Por isso que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que ouvem. Bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Isso é fidelidade. Ouvir e praticar. Ouvir e colocar em prática. Isso é fidelidade. A Bíblia fala assim, no pouco te coloquei, no muito te coloquei. E a Bíblia fala, no pouco nós somos fiéis, no muito também vamos ser. O pouco conhecimento que você tem te trazido fidelidade, ou você tem sido infiel a Deus nesse pouco conhecimento? O pouco conhecimento da palavra de Deus, você tem executado ele em fidelidade, ou você tem sido infiel, não executando, não praticando o pouco conhecimento que você tem dessa palavra? Pois a Bíblia fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Isso é fidelidade a Deus. Salvação vem de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo ele falou? Se vocês permanecerem em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Se você permanecer nas palavras de Jesus Cristo, você é livre. Você precisa somente disso. Você precisa dessa palavra. É disso que você precisa. É disso que muitos que estão aqui nessa praça estão precisando. Porque se tivesse nessa palavra, estaria aqui agora alegrando em ouvir essa palavra, como você também está se alegrando. Porque se tivesse firmado na verdadeira fé que é Cristo, estaria agora se alegrando. Não estaria agora cheio de ódio. Mas a palavra de Deus, ela perturba. Jesus falou assim, perturbai, ó moradores da terra, tocai a buzina inicial, tocai essa buzina. Essa buzina está incomodando mesmo. Ela é a palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz
luz que resplandece em meio às trevas. Por isso que a Bíblia fala assim: eles reprovam a luz, para que as suas obras que são más não sejam reprovadas diante de Deus. Suas obras são más. Não adianta você reprovar a palavra de Deus. As suas obras serão reprovadas diante de Deus se você não se arrepender, se você não se converter verdadeiramente a Jesus Cristo, teu coração. Os teus caminhos te levarão ao inferno. Os teus caminhos serão reprovados diante de Deus para te levar ao tormento eterno. Por isso se arrependa, pois o orgulho, a soberba, ela precede a ruína. A soberba, ela está destruindo muitos. As pessoas estão cegas, sendo guiadas por outros cegos. Paulo fala na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Muitas pessoas estão com seu entendimento cego. E o diabo cegou o entendimento, para que esta palavra não resplandeça no seu entendimento, para que você permaneça em trevas, para que você permaneça com o coração soberbo, para que você permaneça em idolatria, em bebedeiras, e vivendo como se estivesse agradando a Deus. É isso que o inimigo de nossas almas, ele faz no coração das pessoas, engana, para que pensamos de uma forma que estamos agradando a Deus, mas quando na verdade estamos caminhando como inimigos da cruz de Cristo. Filipenses, Paulo fala assim: veja agora, eu digo com lágrima nos olhos, chorando, que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Muitos são inimigos da cruz de Cristo. Só pensa nessa vida. Ah, vai pregar em outro lugar, tem que trabalhar, tem que comprar, tem que vender. Só pensa nesta vida. Só pensam nesta vida. Se realmente o homem estivesse pensando no céu, seria a primeira coisa que ele iria fazer, rever a sua vida, os seus caminhos, comparar os seus caminhos com a palavra de Deus. E o que ele iria fazer? Abandonar todos os seus pecados, abandonar tudo que é contrário à palavra de Deus, para viver uma vida plena e agradável diante de Deus. Só que não. Hoje nós vivemos diante de uma sociedade que quer confrontar os padrões de Deus. Hoje nós vivemos diante de uma sociedade que quer confrontar os retos caminhos do Senhor. Vivemos diante de uma sociedade que só não processa Deus porque não tem como. Porque se tivesse como, já estaria cheio de processo. Essa sociedade que nós vivemos. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Cristo não tem parte com Belial. Cristo não tem parte com ídolo. Belial representa ídolo, representa idolatria. Qual é a concórdia que há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel do infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus diz: neles eu habitarei, entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Eis aqui o templo de Deus. Não é nem Jerusalém, não é nem Goiânia, não é nem São Paulo. Aqui está o verdadeiro templo de Deus. O seu corpo. O seu corpo é chamado templo, casa, morada de Deus. O templo de Deus não se constrói com as mãos. O templo de Deus não se paga para construir. O templo de Deus não se faz comércio para poder construir. Pelo que a Bíblia fala, eu habitarei dentro deles. 2 Coríntios 6, versículo de número 16. Dentro deles eu habitarei. Dentro de quem? Dos ídolos construídos pelas mãos dos homens?
pela imagem figurada que o homem constrói de gesso, de madeira, de pau, de pedra. Não. A Bíblia fala dentro deles, dentro de você, dentro de mim, dentro dos verdadeiros adoradores ao templo de Deus. Jesus falou lá no livro de João, quando Jesus chegou em Samaria, quando ele chegou até o poço de uma mulher samaritana, ela falou: Senhor, mas qual que é o lugar certo de adorar a Deus? Jesus falou assim: vai chegar o tempo, e já chegou o tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. A mulher dizia assim: Senhor, uns dizem que é em Jerusalém o lugar certo de adorar, outros dizem que é no monte o lugar de adorar. Jesus falou: é chegada a hora em que nem em Jerusalém, nem no templo, nem nos morros adorarão a Deus, mas em espírito e em verdade. Deus não tem o lugar certo. Deus não está somente no morro. A casa de Deus não é construída pela mão do homem. Muito pelo contrário. Deus pode entrar, mas lá não é a casa de Deus. Deus pode estar lá se você estiver, mas lá não é a casa de Deus. Deus pode estar nessa praça, em qualquer lugar, mas porém não é a casa de Deus. A casa de Deus só pode ser o corpo, somente. Por isso que muitos estão cegos. Acha que a casa de Deus é onde está cheio de mais escultura. Acha que a casa de Deus é onde leva a Arca da Aliança, lá em São Paulo, no templo falso de Salomão. Acham que a casa de Deus é um lugar, parede, só que Deus habita em templos feitos por mãos humanas. Escreveu Paulo no capítulo 7 de Atos. Capítulo 7 de Atos diz: mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco aceita ser servido pelas mãos dos homens. Que casa me construireis? Deus pergunta, Deus questiona, Deus faz perguntas e questionamentos. Que casa me construireis? Que casa você vai construir para Deus? Que casa o homem pode construir para Deus? Que casa que o homem constrói que Deus pode habitar? Sendo que os céus dos céus foi Deus que habitou e construiu ele. Sendo que a terra, Deus, ele criou os seres viventes. E toda a criação vem de Deus. Como que o homem pode construir casa para Deus? O próprio Salomão, na segunda carta de Crônicas, ou melhor, no segundo livro de Crônicas, o próprio Salomão, que foi o maior construtor, que construiu um templo gigante, o templo de Jerusalém, ele mesmo reconhece o porquê que Deus não pode habitar num templo de parede. Sabe o que Salomão falou? Senhor, como o Senhor habitará dentro deste templo, sendo que os céus dos céus, o Senhor não pode te conter, sendo que a terra não pode conter a sua glória. Salomão reconheceu que o templo que ele construiu era imenso e grande, mas ainda assim Deus não podia habitar, porque Deus era maior do que os céus e a terra. Ainda assim o templo de Jerusalém, que Salomão construiu, Deus não habitava nele, porque Deus não se prende a paredes. Mas você vê que Deus quer habitar dentro do homem. Deus não habita em quatro paredes. O templo pode ser de centenas de quilômetros, mas Deus não habita. Olha que tão grande privilégio hoje poder ser chamado casa de Deus. Hoje você poder ser chamado morada e templo do Deus vivente. Deus não se rebaixa o seu tamanho, nem se diminui para habitar em quatro paredes, mas para habitar dentro de você. Pelo que a Bíblia fala assim, qual é o consenso que Deus tem com o templo de Deus com os ídolos? Ou seja, você já viu que o templo de Deus é o seu corpo. Os ídolos, eles prendem as pessoas em iniquidades e mais iniquidades. Qual que é a parte que Deus, o Todo-Poderoso, ele tem com os ídolos e você? Como que você pode usar esse corpo para idolatrar seus ídolos?
para idolatrar homens, para idolatrar meras criaturas, sendo que esse corpo é templo de Deus para adorar a Deus, para honrar a Deus. Uma hora você está honrando os homens. Lota os estádios de futebol quando é para os homens, mas quando se trata para Deus, você vê que as pessoas não fazem esforço, você vê que as pessoas elas não dão o seu melhor. Aí Deus pergunta, qual que é o consenso, a parte que Deus tem com os ídolos? Ou seja, se você usa o seu corpo para adorar o ídolo, para adorar a pinga, para adorar a droga, para adorar a sua prostituição, para viver na sua idolatria, para adorar mamon, adorando dinheiro, se voltando à ganância, você não tem parte com Deus, amado. Você não tem parte com Deus, você está separado. Isaías fala no capítulo 59, versículo de número 2, Isaías diz: o que faz separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades. As vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Os seus pecados te separam da presença de Deus. Então, que parte Jesus tem com o pecado? Que parte Jesus tem com o ídolo? Que parte Jesus tem com o adultério? Que parte Jesus tem com a feitiçaria? Que parte Jesus tem com a bebedeira? Que parte Jesus tem com a homossexualidade? Que parte Jesus tem com o roubo? Que parte Jesus tem com a injustiça? Jesus não tem parte com os tais. Jesus não tem parte nenhuma com isso. Jesus não tem compromisso nenhum com esses. Esses não têm compromisso com Deus e Deus não tem compromisso com eles. Eles não querem se sujeitar a Deus e Deus não tem obrigação de fazer nada por eles. Por isso, meu amado, desde o tempo antigo, foi pregada uma mensagem: arrependam-se, arrependei-vos, convertei-vos. Sabe por quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério. Arrependimento, meu amado, é um dos princípios para nos levar até a Deus. Todos nós, amados, nós temos a oportunidade de Deus de abandonar o tempo da ignorância, porque antes de se achegar até a Cristo, a Bíblia fala que todos nós estávamos destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele morreu para salvar a todos os pecadores, a qual também eu sou um deles. Então Jesus, Ele morreu para perdoar os pecados, para salvar, mas porém é como se essa dívida tivesse paga. Ela está paga, não é como se ela estivesse, ela está paga. Mas porém, não significa que você já está limpo. A dívida foi paga. Agora você tem que ir e você tem que buscar aquele a quem pagou a sua dívida para que você tenha acesso à liberdade, porque a chave está na mão dele. A chave está na mão de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a vida dos homens. Por isso que precisa ir até ele. As pessoas elas estão maquinando um engano no seu coração, dizendo que quando Jesus morreu, tirou o pecado do mundo, e agora nós pecamos à vontade, porque não tem mais pecado. Porque agora tudo que nós fazemos não é mais classificado como pecado. Isso é um engano. Isso é perdição. Isso é puro engano às pessoas que dizem que tudo que elas fazem, independente de suas escolhas, não é mais pecado. Porque Jesus foi, levou o pecado de todos. Isso é mentira. A Bíblia fala assim, que quando Jesus, Ele morreu, ressuscitou, Ele levou o pecado de muitos. Leia os evangelhos, Lucas, Marcos. A Bíblia fala que Jesus levou o pecado de muitos. Como assim de muitos? Todos aqueles que estavam lá, as testemunhas oculares, que olharam para o céu, que reconheceram Ele. Ele levou o pecado deles. Todos os que confessarem Jesus hoje, os seus pecados são perdoados. Mas porém não se esqueça que Jesus falou, vai e não peque mais. Se você permanece no adultério, você é culpado dos seus pecados. Se você permanece na bebedeira, você é culpado dos seus pecados. Se você permanece em qualquer iniquidade,
você é culpado, porque Jesus falou, você vai e não peca mais. Muitos dizem que pecar é normal, todos nós somos pecadores, e se você não pecou, diz que não pecou hoje, você é mentiroso, só que isso é um grande engano. Explica o que diz em 1 Pedro, ou melhor, em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2 diz assim, quem peca é do diabo, mas Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 2 diz assim, se a sua semente permanece em nós, nós não permanecemos pecando, porque se nós permanecemos pecando, nós nunca o conhecemos, nós nunca o vimos, ou seja, nós nunca tivemos um encontro verdadeiro com Ele. Se você vive pecando, meu amado, você precisa rever a quem você está servindo, você precisa rever se seu caminho vai te levar à salvação no fim dele, porque no findar desta vida, para quem você dedicou a sua vida, para isso estará guardado. Porque a Bíblia nos mostra que sim, é possível viver uma vida sem pecar, sim. A Bíblia nos mostra. Mas a Bíblia fala assim, sim, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um Pai Celestial junto de Deus. Vocês têm um Pai. E Jesus, Ele é o Pai da eternidade. A Bíblia fala que Ele é o Pai da eternidade. Ele não tem mãe. Deus tem mãe? O seu Deus tem mãe? O Deus que a Bíblia apresenta não tem mãe. Se o seu Deus tem mãe, então Ele foi criado. Mas a Bíblia fala que sem genealogia, sem princípio de vida, semelhante aos anjos, foi feito em Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia fala dele em João capítulo 1. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, se ele é criador, ele não foi criado. Se ele é criador, ele não tem mãe. Se ele é criador, ele não pode ser sujeitado a uma senhora. Mas sim, todo o poder está na mão dele, tudo está sujeito a ele. Por isso que a Bíblia fala, não se prendam ao jugo desigual com os infiéis. Cuidado com a infidelidade. Não se prenda também com os infiéis. Não se prenda aos falsos ensinamentos dos infiéis. Não se prenda aos ensinamentos da idolatria. Não dobre o seu joelho para a imagem de escultura. Isso é idolatria. A Bíblia vai falar em Êxodo capítulo 20. Não façam para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem semelhança alguma do que há na terra, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Leia Êxodo 20. Aí eu pergunto para você, o seu Deus mudou? Porque é o mesmo Deus que se manifesta no Antigo Testamento, se manifesta da mesma maneira no Novo Testamento. Deus não mudou. As pessoas querem ter uma imagem que hoje nós temos um Deus diferente. Um Deus totalmente mudado, totalmente restaurado, só que Deus não mudou. A Bíblia fala assim, passarás os céus, passarás a terra, mas sua palavra jamais é de passar. Lembra que Deus tirou do meio do Egito, do meio do paganismo, do meio do culto aos demônios? Lembra que Deus tirou do meio do Egito, onde se dobravam diante das imagens de escultura? Lembra que Deus tirou do meio do Egito, aonde existia muito paganismo? É o que diz a palavra de Deus. Deus nos tirou do meio do Egito. Não volta para lá de novo. Não volta para o meio da idolatria. Não se volta a adorar demônios. Não pode ser adorado Deus e Belial. Qual que é o consenso que Deus ele tem com Belial? Qual que é a concordância que tem Cristo e Belial? Qual que é a concordância que tem? Você tem um Senhor e uma Senhora. Você tem um Rei dos Reis e uma Rainha do Céu. Qual que é a concordância? Cadê a Rainha do Céu na Bíblia? Cadê a Senhora na Bíblia? Porque a Bíblia fala que Ele é Senhor dos Senhores. Não pode haver uma Senhora na Bíblia, você não vai encontrar. Ele é Rei dos Reis. Não pode ter uma Rainha do Céu na Bíblia. Mas você vai encontrar no paganismo. Lá em Jeremias, faziam cultos a tal Rainha do Céu. A Bíblia fala lá em Jeremias que eles faziam oferenda a tal Rainha do Céu. Sabe o que Deus falou para eles? Jeremias,
Vai lá e prega para aquele povo. Abandonar a rainha do céu. Sabe o que o povo falou para Jeremias? Nós não vamos adorar a rainha, não vamos deixar de adorar a rainha do céu, porque ela tem nos abençoado, ela tem nos dado o pão de cada dia. Foram rebeldes aos olhos de Deus. E a espada veio, porque a Bíblia fala, só está lá e alertar, se o profeta alertar o povo que está prestes a ser cercado pelo laço, esse povo não se arrependendo, pois o seu sangue será derramado, eles vão morrer, e a culpa não será sobre o tal, sobre o atalaia, sobre o profeta, sobre o mensageiro, mas se este povo se arrepender, ou melhor, se o profeta, o atalaia alertar este povo, não alertar este povo, e o sangue deles for derramado na terra, ou embora, eu demandarei do atalaia, ou seja, Deus vai cobrar dos covardes que não estão pregando, que estão pregando só favas, estão pregando só heresia, estão pregando só dinheiro, só vida terrena, só vida próspera, só motivação, só prosperidade, só riquezas e conquistas. Cuidado, o diabo que os engana, ele tem nos últimos dias com grande fúria investido a todo vapor em cima de falsas mensagens para levar sua alma ao inferno. Por isso Jesus fala assim, tudo que vocês têm ouvido, examina tudo e retende o bem. Jesus fala, examinai, pois as escrituras sagradas, pois são elas que de mim testificam, são nelas que vocês encontram a vida. Nas escrituras sagradas nós encontramos a vida, são elas que testificam de Jesus Cristo. Se você examinar o que está escrito, você vai ter uma confirmação daquilo que você tem crido. Se você examinar, comparar o que você tem crido, o que você tem ouvido com o que está escrito, você vai ter uma confirmação se você tem seguido doutrina de demônio ou se você tem seguido a sã doutrina de Jesus Cristo. Por isso examina o que está escrito, porque Jesus não tem parte com Belial. Deus não tem parte com Belial. Entre trevas e luz não há concordância. Entre a verdade e a mentira, entre o engano e Deus não há concordância. Se você tem concordância e se você consente com o erro de alguém, você é tão culpado quanto o tal. Você é tão culpado quanto os que praticam. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo final, não somente os que fazem, não somente aos que praticam, mas todos aqueles que consentem, esses tais são dignos do inferno. A palavra de Deus diz que não somente os que praticam, mas os que consentem. Os que consentem, eles são culpados tanto quanto os que praticam. E muitos têm consentido em tantas coisas que estão cegando, que estão te cercando para te levar à condenação do inferno. Não seja rebelde, de coração duro, obstinado. Jesus falou assim, não presumais de vós mesmos. Muitos presumem de si mesmos o que querem acreditar. Se você acredita somente em algumas partes da Bíblia, você então não crê. Você não crê no Deus verdadeiro, você crê em si mesmo. Se você ouve a palavra de Deus, mas você pratica somente algumas coisas que está escrito, você não crê na Bíblia, você está crendo em si mesmo. Logo você está seguindo a si mesmo. Por isso, toda a Escritura, toda, ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, é proveitosa para corrigir, para que todo homem seja aperfeiçoado por Deus, para toda a boa obra. 1 Timóteo 3,16. Essa escritura toda, completa, foi inspirada por Deus. Eu não posso crer por partes no que está escrito. Não tem como eu crer por partes no que está escrito. Se essa escritura fala para mim que eu não posso dobrar o joelho diante da imagem de escultura, eu não vou dobrar o joelho diante da imagem de escultura nem da senhora, nem do senhor, nem da rainha, nem do rei, nem de ninguém que se intitula ser santo, curador, intercessor. Não. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, toda. Então toda a escritura
tem que ser levado em conta. Você não tem crido no Deus verdadeiro, mas você tem seguido a si mesmo. Cuidado. Jesus fala no Evangelho, Mateus, Marcos, deixa, eles são condutores cegos. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão todos no mesmo buraco. Jesus estava falando de quem? Fariseus, saduceus, em outras palavras, líderes religiosos, mestres, rabis, pastores, bispos, padres, cardeais, e etc. São líderes cegos. O cego guia outro cego, cairão no mesmo buraco. Orar por você. Orar por você. Seja para a igreja. Então, a palavra do Senhor é boa. Toda a palavra de Deus é inspiração de Deus, toda. Ah, mas a Bíblia foi adulterada. Ah, mas o Império Romano adulterou a Bíblia. As pessoas acreditam em tudo que houve. Paulo fala assim: não se movam da fé, não se movam facilmente das Escrituras. Qual que é a tua certeza que a Bíblia foi adulterada? Você já leu algum dos originais que alguém encontrou? Você já leu para comparar? Você já comparou o que está escrito com o que dizem que é o original para você tirar essa conclusão? Ou você mesmo falou de si mesmo? A Bíblia está errada. Por quê? As pessoas elas estão lutando contra os aguilhões de Deus, contra as forças de Deus. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, toda. Ela é proveitosa para ensinar. A Bíblia fala que nós devemos examinar dia após dia. Examinai as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. São nelas que vocês encontram a vida. São nelas que nós encontramos a vida. Você tem que examinar tudo, amado. Tudo que você tem ouvido, você tem que examinar. Porque tudo que está escrito é para o nosso aviso, é para nos corrigir, é para nos ensinar. É para nos ensinar para que sejamos aperfeiçoados diante de Deus. Se você procurar na Bíblia, aonde que está a romaria, aonde que está as procissões aos santos mortos, a santo fulano, a santo ciclano, você não vai encontrar isso na Bíblia, você não vai. Se você procurar na Bíblia, aonde que um dos apóstolos, um dos discípulos, um dos cristãos tinham vários intercessores, você vai encontrar. Só existe um intercessor, e só existe um intercessor, só existe um mediador, só existe um mediador hoje, é Jesus Cristo. A Bíblia fala que foi do agrado do Pai, que toda a plenitude, toda a divindade habitasse corporalmente nele. Em Cristo habita toda a plenitude, ou seja, todo o poder do céu na terra foi dado na mão de Jesus. Então não é verdadeiro. Existem vários santos intercessores, porque a Bíblia fala que o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, que habita em nós, ele intercede com seus gemidos inexprimíveis. É o único intercessor e o único mediador.
por isso creia na verdade. João 17, versículo 17. A tua palavra, Pai, esta é a verdade. Eis aqui a palavra do Pai, a verdade. O Evangelho, a palavra de Deus, é a verdade. Ela é a verdade. A verdade de Deus não nos leva para nenhuma religião. A verdade de Deus não vai te levar para uma religião. Se você ler o que está escrito e se conformar com o que está escrito, você não vai te levar para uma religião. Você não vai fazer parte da igreja de homens, você vai fazer parte da igreja de Cristo. Porque a igreja dos homens, ela tem um começo. Ela tem um nome, ela tem até dono, ela tem. Não é Cristo. Porque se você pesquisar pelo CNPJ, você descobre quem é o dono dela. Mas a de Cristo, você não descobre quem é o dono dela pelo CNPJ, mas sim pelo selo da redenção, que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados na testa, e somente o próprio Cristo, ele vê e conhece esse selo, que é o selo da nossa redenção. Esse é o selo da igreja de Cristo. Esse é o penhor que nós temos de nossa salvação e que nós pertencemos a Ele. Mas a dos homens, ela tem que ter a segurança de que pertence a eles, porque ela é registrada, ela tem amizade com o governo. Ela é registrada com o governo, tem vínculo com o governo. Mas a de Cristo não. Jesus falou assim: se o meu reino fosse deste mundo, eu aceitaria. Porque quando Pilatos fez a proposta para Jesus, ele falou que podia livrar ele. Pilatos era o governante. Pilatos tentou naquele momento, de alguma maneira, ter participação ou ter parte ou amizade com Cristo. Só que Jesus falou: não, meu reino não é desse homem. Não é. Por isso Jesus não usou o governo, não usou as leis em favor do reino dos céus. Mas Jesus, ele veio em nome do Pai, e a ele não receberam. Jesus, ele disse: eu vim em nome de meu Pai, vocês a mim não me recebem. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a esse vocês bem receberiam. Abandona a cidade de Anápolis, todo pecado. O dia do Senhor está próximo. Tem uma profecia que está escrita em Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando vocês verem Jerusalém cercada, sabei antes que a sua destruição está próxima. Sabei antes que a sua destruição está próxima. O dia do Senhor vem se aproximando. O que nós estamos vendo não é algo fútil, não é algo comum, mas sim o dia do arrebatamento, a qual se aproxima. Por isso esteja pronto, esteja preparado, ser fiel até o fim. Dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser fiel a Cristo até o fim. Ele te dará a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna não é para devoto. A coroa da vida eterna é para discípulo. A coroa da vida eterna não é para alguém que se diz ser fiel à sua religião. Mas a coroa da vida eterna é para os salvos, remidos, os fiéis em Cristo, os fiéis à palavra de Deus. Por isso, seja fiel até o fim. Jesus Cristo, Ele te dará a coroa da vida eterna. A Bíblia diz: sabei antes que o dia do Senhor se aproxima. E o diabo, ele tem grande fúria de vós. O diabo tem grande fúria de vós, porque o dia do Senhor se aproxima. A Bíblia fala: o diabo é o vosso adversário. Ele anda rugindo, bramindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Por isso Jesus fala: sejam sóbrios e vigilantes. Sobriedade hoje é algo quase engraçado de falar nos dias de hoje. Quase impossível de você se encontrar nos dias de hoje. Algo que não é mais normal hoje é sobriedade. Normal hoje é andar cheio de cachaça, cheio de droga. Normal hoje é andar doido, cheio de efeitos de droga, de cachaça. Mas parece soar como algo engraçado, como algo impossível falar ser sóbrio. Segunda carta de Tessalonicenses, ou primeira carta, capítulo 5, versículo 3. Sejais sóbrios, vigilantes, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Sóbrios, vigilantes. Sobriedade
atenção. Sobriedade, ela nos mostra alguma coisa. Uma pessoa que está atenta. E nós vemos isso sendo roubado. Nós vemos isso sendo tirado de muitas pessoas. Não é só cachaça e droga que tem tirado a sobriedade das pessoas. Um grande vilão hoje, chamado internet, chamado celular, tem tirado a sobriedade, a atenção. Não está voltada para os sinais, não está voltada para Deus, não está voltada para a sua palavra, mas está voltada para entretenimentos, distrações. Distrações, ela te rouba a sobriedade. Imagina, meu amado, um grande soldado no meio de uma guerra, ele distraído. Qual seria o seu final? Qual seria o seu destino? Nós estamos diante de uma guerra. E a Bíblia fala que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados e potestades. Você não pode ficar distraído com tantas coisas, tantos entretenimentos, com internet, com futebol, com cachaça, com festas, enquanto a sua alma está sendo pedida no inferno a todo momento. Você não pode ficar entregando a sua alma de bandeja para o diabo, enquanto a sua alma está sendo pedida a todo momento. Jesus falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e a quem ela estará preparada e para quem será? A quem estará guardada a tua alma? A quem você tem reservado a tua alma? A quem você tem se dedicado? A essa tua alma está guardada. Para quem será? Para onde será que vão levar ela? Será que existe o purgatório? A Bíblia não fala disso, meu amado. Não tem o purgatório na Bíblia. Será que você vai reencarnar na outra vida? Vai sofrer menos? Isso é fábulas, vãs sutilezas, doutrinas de demônios. A Bíblia não fala sobre isso. Você quer saber o que a Bíblia diz sobre isso? Hebreus capítulo 9, versículo 27. O homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. É isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia nos ensina. É essa direção que a Bíblia nos dá. Após a morte segue o juízo. E você está ordenado a morrer, não 2 e nem 3 vezes, mas uma vez. Logo você não vai reencarnar em nenhuma vida, porque isso é mais uma fantasia que as pessoas abraçaram, mais uma fábula em que foi então entregado através de demônios, ensinamento de demônios. Mas a Bíblia fala assim: está diante de vocês 2 caminhos, bênção ou maldição, vida ou morte. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala: confiai pelo caminho estreito, porque estreito, apertado, o caminho a qual conduz à salvação, mas largo e espaçoso é o caminho a qual conduz à perdição, e muitos têm seguido. Largo e espaçoso o caminho que tem conduzido à condenação, à perdição todos os dias, a tua alma. O caminho para o inferno é largo, é estreito para o céu. Para o reino de Deus é estreito, é difícil e é com dificuldade que permanecemos nele. No pecado com facilidade as pessoas permanecem e seguem. Mas cuidado, o fim dele é fogo, tormento, choro, ranger de dentes. Cuidado, esse será o fim de muitos. Tome cuidado para que esse não seja o teu fim também. Choro, pranto, ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. Mas cuidado, Jesus nos alertou. Jesus, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até a vós vestidos em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Por dentro são lobos devoradores. Devoram a tua fé, a tua salvação, devoram tua alma e conduzindo a tua alma à perdição, ao engano. Cuidado, leia a Bíblia, sabendo o que está escrito. Nem sempre sinais de prodígio vêm de Deus. Mateus 24, versículo 10, Jesus falou: os falsos profetas, se possível for, farão tão sinais, grandes prodígios, que enganariam
até mesmo, se fosse possível, os escolhidos. Nem sempre milagre significa que é Deus. Você vê até uma tal de uma imagem de uma senhora curando hoje, saindo sangue, saindo lágrimas, saindo óleo, fazendo isso, fazendo aquilo. Só que a Bíblia fala no livro de Oséias que dentro dela, ou melhor, por trás da imagem de escultura, existe um espírito de luxúria que os engana, ou seja, um espírito de prostituição que os engana, fazendo sinais e prodígios falsos, do que dirá um falso profeta. As pessoas chamam o endemoniado de um falso profeta de homem de Deus, por causa de milagre. Mas Jesus Cristo, ele diz que eles fariam sinais e prodígios, eles fariam milagres, em nome de quem? De Deus. E se possível fosse enganaria os escolhidos. O que te ajuda então, meu amado? O que a Bíblia nos fala então? Que nos ajuda a descobrir o que é o falso profeta e o que não é. Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. É aí que está a confusão de muitos. Fruto não é milagre nem cura. O diabo também cura, faz milagre e fez no tempo passado e não mudou. Porque um dos poderes que ele manifestou foi diante de Jesus, transportando Jesus para o pináculo de um templo. Jesus foi transportado no deserto pelo poder do diabo para cima do pináculo de um templo. A Bíblia fala que Jesus foi tentado no deserto. E a Bíblia fala que o diabo faria sinais, prodígios, através dos falsos profetas. E se possível enganaria a muitos. Então abre seus olhos. Estamos cercados de falsos profetas. Eles não são dois, não são três. Todos que pregam um falso profeta, ou melhor, todos que pregam um evangelho falso é um falso profeta. Todos que pregam mensagem de autoajuda estão pregando evangelho falso. Falso profeta pregam a mensagem falsa, prosperidade, procissão, senhora que cura, senhora que intercede, senhora que passa na frente, santo desatador de nós, campanha para você ser liberto, campanha para você alcançar a bênção, chave da vitória, chave da conquista, prosperidade, são tudo superstições. Seu dinheiro não pode comprar Deus, não pode te dar um livramento. Você não pode pegar envelope e fazer uma campanha e Deus te livrar, e Deus te curar. Deus não é o teu escravo, o teu servo que você paga para Ele e Ele trabalha a seu favor. Vejo que as pessoas têm tratado Deus como se fosse um gênio da lâmpada mágica, não é mesmo? Vejo que as pessoas tratam Deus como se Ele fosse o seu capacho, não é mesmo? Pega o envelope e paga, e Deus tem que fazer isso e aquilo a seu favor. Pode isso. Jesus ensinou isso. É possível isso? As pessoas estão pagando para ser enganadas. As pessoas estão pagando para ir para o inferno por causa da ignorância de não querer ler as Escrituras, por causa da ignorância de acreditar em vãs sutilezas. Em 1 Timóteo, Paulo, ou melhor, na primeira carta de Timóteo, está escrito, no capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É um alerta. Doutrinas de demônios, fábulas e heresias. Tudo isso muitos têm trocado pelo evangelho verdadeiro, trocado o evangelho verdadeiro por fábulas. Quem são os espíritos enganadores? Exus, Pombagira, Santo Fulano, Santo Ciclano, Santa Luzia, Santa Aparecida, todos esses santos aí, em forma de barro, criados pela mão do homem, mais de escultura, santos falsos, santos que não curam, santos que não fazem milagre, que não intercedem, porque a Bíblia fala que o verdadeiro santo é Jesus. O verdadeiro santo é Jesus. E os santos verdadeiros que Deus faz aqui na terra são homens. Ah, mas você quer ser santo. Nós não queremos ser santos. Nós devemos ter a certeza que nós somos os santos de Deus, porque esses são os santos verdadeiros de Deus. Os santos verdadeiros de Deus não se compram. Os santos verdadeiros de Deus não se põem à venda.
Os santos verdadeiros de Deus não precisa ficar tirando o pó, passando um paninho, não precisa ficar cuidando para alguém não quebrar, para alguém não esbarrar, mas o santo verdadeiro de Deus, ele precisa ter cuidado do pecado, para ele não cometer iniquidade, para ele não abandonar a fidelidade a Deus. Os santos verdadeiros de Deus são homens e mulheres que foram comprados, lavados, remidos pelo precioso sangue de Jesus, que não se movem da verdadeira fé. Esses são os verdadeiros santos que a Bíblia fala, os que não se movem da verdadeira fé, ou seja, pessoas, e a Bíblia fala, sejam santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Seja você, amado, seja você o verdadeiro santo de Deus. Você está diante de duas escolhas: a vida ou a morte. E a vida só está em Cristo, porque Ele é a vida dos homens. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então você está diante de duas escolhas: a morte e a vida. A vida vem de Jesus Cristo, mas a morte vem das suas escolhas pecaminosas, das suas escolhas de idolatria. Todo pecado te conduz à morte. Essa morte fala em Apocalipse capítulo 20, versículo final, que é o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então há uma segunda morte, que é a condenação eterna. E é verdade. Por isso a gente tem que ler sempre, examinar sempre o que está escrito, porque é como se fosse uma a palavra de Deus, ela nos ajuda a discernir o verdadeiro do falso. Tanto na igreja católica que serve de Deus, Deus vai tirar na hora certa. Na hora certa Deus tira. Deus quer verdadeira participação bastante legal. Na verdade ela tem muita doutrina falsa. A Bíblia fala que nós temos que julgar, sabia? Fala. Aqui o Timóteo fala assim: se vocês não se acham dignos de julgar as coisas mínimas, não sabeis vocês antes que vocês vão julgar na minha vida os mortos, mas vão julgar aqui e na vida de Cristo. E João fala assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta de Cristo, seja a palavra. Segundo a palavra. Pode, Paulo falou assim: quando tiver um pregando, 2 ou 3 podem pregar, os demais julguem. Ou seja, tá certo? É assim. Por que isso aqui não fala assim? Não é pecado. Eu julgar errado, eu falar assim: você vai pro inferno, você vai pro inferno. Não. A reta justiça que nós temos que julgar é a palavra. A Bíblia fala assim: Jesus não vão herdar o reino do céu. Está escrito. Não, os mentirosos vão herdar o reino do céu. 1 Coríntios 9. Esse não é um juízo, esse é um juízo de Deus, né? O caso é a justiça. Esse julgamento não pode fazer, né? Mas eu não considero isso como julgamento, eu considero isso como um alerta. Um alerta. Mas a idolatria dele não vai deixar ele ir pro céu. A idolatria dele e todos os pecados dele vai deixar ele ir pro céu. Mas a Bíblia fala para não fazer, mano. A Bíblia fala para não fazer, não dobrar diante dela. Não, mas ela não era para orar para ela, não era para poder adorar, não era para orar para ela. Aquela serpente naquele tempo, ela era para curar os enfermos.
Deus mandou destruir a serpente porque o povo estava adorando ela, porque o povo estava dobrando diante da serpente. Eu não adoro mais. Deus mandou destruir. Deus tira a foto tirar a foto e não lá de Mas só que lá em Êxodo 20 fala assim, não faça. Lá em Êxodo 20 fala assim, não faça imagem de semelhança do que está no céu e do que está na terra, dentro do que há embaixo nas águas, nem se encurvem diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então é bem claro. Mas se isso aí for pecado, Estão nessa palavra. Não é porque eu vi, né? E se continuar depois de ouvir, eu não é mais inocente. pecado é bom. Então, mas depois que as ovelhas ouviram, elas se tornam culpadas, sabia? Se torna. Depois que o outro se torna. E a Bíblia fala assim. Eu resgato bem lá atrás. Porque Não, mas isso é o Antigo Testamento. Mas isso é o Antigo Testamento. eu posso fazer, Então, mas a Bíblia fala para sair do meio deles. 2 Coríntios 6, 17. Fala assim. Não, irmão, mas quando a gente chega ao conhecimento da verdade, né, permanece, aí a gente é culpado. Lá em Romanos 1 fala assim, não somente os que praticam e fazem, mas os que consentem com os que fazem. Ou seja, os que praticam diante dos meus olhos, eu consento com eles, estou consentindo. Então não vai ser só condenado os que praticam, mas os que consentem também. eu sou do direito católico, mas eu acredito em Deus. A Bíblia fala para sair. Então, Mas se a senhora dobrar o joelho dentro da imagem, é pecado também. E se as pessoas dobram o joelho dentro da imagem, a senhora está junto com ela, a senhora consente por elas. Igual, por exemplo, como é que eu vou pregar aqui, por exemplo, que não pode falso profeta fazer comércio na igreja, mas eu faço parte da igreja? Como é que eu vou pregar isso? Isso torna pré de hipocrisia. Torna. A Bíblia fala para sair do meio dela. A Bíblia fala para sair do meio. Pelo que sai do meio deles e apartem-se do Senhor. Não toquem nada e um dia eu vos receberei. Então a Bíblia fala para sair do meio. Não, Jesus fundou a igreja católica não. Nem evangélica, nem é católica, é o que está escrito na palavra. Não, na Bíblia não tem igreja católica. A Bíblia tem a igreja que ela não tem nome. A igreja é Cristo. A igreja não é um lugar, a igreja não é uma religião. A católica ela é empresa. Então, mas Jesus falou assim, Pedro, tu és pedra, sobre esta rocha edificarei minha igreja. Pedro, você é pedra, mas sobre esta rocha edificarei minha igreja. A rocha é Cristo. A igreja de Cristo não está fundada sobre os ossos de Pedro. Porque se a igreja de Cristo fosse firmada sobre os ossos de Pedro, ela seria uma igreja morta. Não, Pedro a chave do céu para a igreja. Pedro representa a igreja. Pedro não foi o responsável pela chave do céu, mas a igreja. Só que a rocha que está firmada a igreja não é Pedro. Pedro é pedra, Jesus é a rocha. Vamos conversar com a senhora, tá? Vou continuar aqui pregando aqui. Entendeu? Eu vou apacentar as ovelhas. Ele falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Graças a Deus. Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 16, Jesus fala que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vocês são o templo de Deus, o templo do Deus vivente. Como Deus diz, eu habitarei dentro deles, e entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão para mim o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toquem nada imundo,
e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala que somos o templo de Deus, não temos parte com ídolos, não temos parte com a corrupção deste mundo, ou seja, não podemos ter parte com ídolos se nós confessamos Deus como nosso Senhor. Nós temos parte com ídolo, não só porque adoramos, ou quando dobra o joelho diante do ídolo, mas quando consente com os que também adoram os ídolos. Romanos capítulo 1 fala assim: não somente os que fazem, não somente os que praticam, mas aqueles que consentem com os que fazem. Ou seja, não adora a imagem não, mas você está no ambiente onde outros adoram. Não siga o falso profeta não, mas você está no ambiente em que outros estão seguindo. Não minto não, mas anda junto com o mentiroso. Não sou idólatra não, mas anda junto com o idólatra. A Bíblia fala, no versículo 17, sai do meio deles, apartem-se, diz o Senhor, não toquem nada imundo. O que é o imundo aqui? O contexto da mensagem: a idolatria, o pecado de idolatria não pode ser consentido e nem praticado. Quem consente, ele é tão culpado quanto o que pratica, a Bíblia fala. O que consente, ele é apoiador número 1. O que consente, ele dá a cobertura para os que praticam. Então a Bíblia, ela condena os que praticam a idolatria, como os que também consentem com os que praticam a idolatria. A Bíblia, ela condena tanto os que se embebedam, como os que consentem, ou seja, os vendedores, os que, aquela geração do amor que diz, não pode falar, não pode julgar, não, deixa Deus tratar com ele, Deus vai tratar com ele. Ou seja, os covardes, são covardes, e por isso que os que consentem têm parte, porque os que consentem estão cometendo covardia. E a Bíblia fala que nós não podemos ser omissos, mas a Bíblia fala que nós devemos condenar as obras das trevas. Capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5 de Efésios diz, fala que nós devemos expor as obras das trevas, não podemos consentir, aí devemos expor. E Efésios capítulo 5 diz, então nós fomos comprados por um bom preço, para que nós vamos e demos frutos para Deus, por meio de nosso corpo, por meio de nossas obras, por meio de nossas escolhas, por meio de nossa conduta. Nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus, para que nós vamos e damos frutos para Deus, para que nós vivamos a vida segundo o Evangelho, não segundo a religião, não segundo tradições, não segundo ensinamentos religiosos, mas segundo o ensinamento são, a sã doutrina, a palavra de Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 15 de Mateus, versículo 7. Capítulo 15, versículo 6. Bem invalidais o meu mandamento com as vossas tradições. Jesus falou, as tradições invalidam o mandamento de Deus. As tradições invalidam a palavra de Deus na sua vida. As tradições te separam, invalidando da sua vida a palavra de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo me honra com seus lábios, mas o teu coração está distante de mim, e em vão me adoram, ensinando o preceito dos homens e doutrinas de demônios. Muitos adoram Jesus em vão. Em vão muitos estão adorando a Deus. Adoração falsa é o que muitos têm apresentado para Deus. Adoração sem obediência é uma adoração vã. Adoração sem a fidelidade é uma adoração vã. Adoração sem o temor é adoração vã. Adoração sem a sujeição a Deus é uma adoração vã. É adoração de palavras sem obediência. Em vão me
adoram, ensinando doutrinas de demônios. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. O coração está distante de Deus, por quê? Ah, Deus está no meu coração. Por que Deus está no seu coração? Porque você pensa em Deus, porque você fala de Deus. Significa que Deus está em seu coração? Muito pelo contrário. Deus está em seu coração quando você se aparta do pecado. Deus está em seu coração quando você se afasta da iniquidade. Deus está em seu coração quando você tem duas escolhas. A escolha de pecar e de não pecar, e você não peca. Você tem Deus no seu coração quando você consegue negar a si mesmo, quando você consegue deixar a idolatria. Você tem Deus no coração quando você consegue deixar a embriaguez, quando você consegue deixar a feitiçaria e qualquer iniquidade. É um sinal de que você tem Deus no coração. Se você não deixou é porque realmente você endureceu o coração para Deus não habitar. Ou seja, não tem Deus no coração. Muitos não têm Deus no coração e vão estar adorando a Deus. Então, ensinando doutrinas de demônios, preceito dos homens, seguindo vãs sutilezas, seguindo um caminho enganoso. Cuidado, pois se arrependa enquanto há tempo. Não endureça seu coração, não endureçais o vosso coração, como fizeram no tempo antigo. Não endureça seu coração diante de Deus, diante da palavra de Deus, como fizeram no tempo antigo e pereceram. Se hoje você ouve, não seja somente ouvinte. A Bíblia fala, sejais praticantes. Tiago capítulo 22. E não sejam somente ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Não seja somente ouvinte enganando a si mesmo. Porque quem somente ouve e não pratica, ele engana a si mesmo. E multidões evangélicos e católicos estão ouvindo e não estão praticando, enganando a si mesmos. Uns estão indo para o inferno, acreditando que estão indo para o céu. Vocês estão enganando a si mesmos, acreditando em vãs sutilezas. Creia na palavra, creia no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Renuncia hoje o teu pecado, para que Cristo possa não somente te dar a vida eterna, mas para que Cristo possa te purificar, para que Cristo possa te perdoar, para que Jesus Cristo possa apagar os seus pecados. A Bíblia fala, arrependei-vos e convertei-vos, para que então sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério. O tempo do refrigério é o tempo do perdão. O tempo do arrependimento é o tempo do refrigério. É o tempo da salvação. Se arrependam para que seus pecados sejam apagados e Cristo possa trazer sobre vós o refrigério. Pois somente Jesus Cristo, somente Ele é intercessor verdadeiro, único Senhor, único Santo verdadeiro, único mediador, único Deus. Tudo foi feito por meio dele, para ele são todas as coisas.
desligou aqui, parece. Ah, tá gravando. Então, irmãos, a paz do Senhor. Passou o homem aqui agora falando: Deus quer misericórdia e não sacrifício. Você fica debaixo do sol, você é fariseu demais, né? Jesus pregava debaixo do sol, os apóstolos pregavam debaixo do sol, mas eu não posso não, porque isso é sacrifício, eu não posso fazer sacrifício. Geração terrível, hein, irmãos? Jesus está voltando, cidade de Anápolis. Desperta, desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus ela é o verdadeiro escudo para os que confiam nele. Será que você tem confiado verdadeiramente em Deus? Vou ficar aqui agora na sombra. Só Jesus pode pregar no sol, né? A misericórdia eu quero e não sacrifício. Foi assim que o cidadão passou e disse: não pode pregar no sol, né? É isso que você aprendeu com o seu pastor, né? Não é com Jesus, né? Porque Jesus, a Bíblia vai falar e vai descrever em Isaías que ele não tinha bom parecer, ele não tinha boa formosura para que nós o desejássemos. Por que será que ele não tinha boa formosura? Será que é porque ele vivia debaixo da sombra? Os seus discípulos tinham que fazer sombra para ele, andar, para ele viajar a longa distância? Será que quando Jesus pregava, seus discípulos tinham que ficar segurando um arbusto de árvore para fazer sombra para ele? Será que era assim? Porque hoje eu não posso pregar no sol, né? Misericórdia Deus quer, mas não sacrifício, né? Só Jesus pode pregar no sol. Hoje nós não podemos sofrer mais, mas Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os discípulos sofreram. E Jesus falou também: sabei antes, que todos aqueles que quiserem viver uma vida pia e plena diante de Deus vão sofrer e vão padecer aflições. Não pode sofrer aqui debaixo do sol pregando a palavra, não. Só que agora, nesse momento, está cheio de pessoas no inferno, gritando, de tormento. Mas aqui no sol não pode pregar a palavra de Deus. Debaixo do sol pode gritar gol. Debaixo do sol pode gritar vai lá Timão. Pode gritar todo poderoso Timão. Debaixo do sol pode fazer tudo que é loucura. Parada gay, carnaval, folia, cachaça, ó tudo. Não pode pregar a palavra de Deus. Fariseus hipócritas que não entram no reino dos céus e querem barrar a entrada de outros, impedindo e proibindo a pregação. Eu quero saber o que mais que eu vou ouvir
daqui o passar dos tempos. Porque eu já não sei mais o que, cada dia eu ouço algo diferente. Ah, não pode pregar porque Jesus já pregou. Não pode pregar porque faz barulho, as pessoas têm que ter paz, têm que ter silêncio. Mas será que no estádio de futebol ou na marcha para maconha que teve lá em Goiânia, será que as pessoas pedem paz? Será que as pessoas pedem paz quando está uma multidão gritando gol, gritando vai lá, Timão? Será que as pessoas pedem paz quando estão ali fazendo o que gostam? Não. As pessoas já não querem ouvir a palavra. Não querem ouvir a mensagem do Evangelho. Estou aqui na sombra, mas Jesus pregou debaixo do sol, né? A Bíblia fala assim, misericórdia eu quero e não sacrifício. As pessoas não estão tendo misericórdia de si, porque estão caminhando para o inferno, porque estão caminhando para a perdição. As pessoas estão caminhando para o inferno e estão dizendo que tem misericórdia. Quando você pratica a idolatria, você não está tendo misericórdia da sua alma. Quando você pratica a idolatria, a bebedeira, você não está tendo misericórdia. Logo você não pode dizer sobre misericórdia. Quando você não estende a mão a ajudar e não se compadece do teu próximo, não há misericórdia. Logo você não pode pregar sobre misericórdia, porque você se torna fariseu, falando de algo que você não pratica, falando de algo que você não faz. E aí Jesus falou assim, faça tudo o que eles vos disserem, mas não procedam em seus caminhos. Não sigam os caminhos dos fariseus. Faça o que eles disserem. Porque quando eles pregam, eles falam coisas boas. Eles instruem de forma correta. Mas quando eles praticam tudo o contrário. Jesus falou, não procedam em seus caminhos, mas antes sigam somente o que eles falam. Jesus fala em Mateus, capítulo 25. Bem-aventurados os misericordiosos, pois os tais é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque serão consolados por Deus. Bem-aventurados os mansos e humildes, pois os tais é o reino de Deus. Que você venha ter mansidão diante de Deus, que você tenha diante de Deus o verdadeiro amor, a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. No livro de Efésios, livro de Timóteo, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus produz a verdadeira fé. Por isso que nós devemos ouvir as Escrituras, ouvir a palavra do Senhor, porque ela produz verdadeira fé. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Jesus está voltando à cidade de Anápolis. Renuncia a tua idolatria, renuncia a sua feitiçaria, renuncia as suas orgias, renuncia as suas imoralidades, renuncia a sua ganância, o seu orgulho, renuncia todo o seu pecado enquanto há tempo. Não se dobrará diante da imagem de escultura, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito diz, não farás para ti imagem de escultura. Só Jesus salva, só Jesus é o Rei verdadeiro, não há rainha do céu. Não dobra o seu joelho diante da rainha do céu, somente diante do Senhor dobrarás o teu joelho. A Bíblia fala, diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. A língua vai confessar que Ele é o Senhor, porque verdadeiramente Ele é o único Senhor. A língua vai confessar que somente Ele é o Salvador, porque verdadeiramente Ele é. Só que porém tarde demais será. Esse dia vai ser o dia final, o acerto de contas, o juízo. Tarde demais será. Embora que vão dobrar os joelhos para Deus, mas vai ser tarde. Quem desce a sepultura irreconciliável com Deus e suas idolatrias, tarde demais será. Quem desce a sepultura em suas idolatrias, adorando, rogando por um Deus que não pode salvar, por um Deus que não pode perdoar, ou a senhora, o santo, feito de barro, vai ser tarde, dobrar o joelho diante do Senhor. Naquele dia todo joelho se dobrará, a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Hoje você não confessa que Ele é o Senhor, hoje você confessa que Maria passa na frente,
Você não confessa que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas você confessa que alguém tem algum poder igual a Jesus para fazer algo igual a Jesus, para curar, para interceder e qualquer outra coisa. Porém, todo o poder está na mão de Jesus. Todo o poder está na mão de Jesus Cristo. A Bíblia fala: quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Você tem crido, como diz a Escritura, cidade de Anápolis? Você, morador, você tem crido, como diz a Escritura? Crê, como diz a Escritura, será salvo. A Bíblia diz que aquele que crê, como diz as Escrituras, será salvo. As Escrituras, elas não condizem com a religião. As religiões, elas separam. As religiões, elas têm cada uma suas doutrinas. Jesus não veio separar. Jesus não veio trazer divisão. Por isso Jesus não é fundador de religião nenhuma. Jesus não fundou várias igrejas. Quando Jesus fala que contra a igreja dele as portas do inferno não prevalecerão, ele estava falando do corpo espiritual, o corpo de Cristo, pessoas, e não um lugar. Não um lugar onde as pessoas falam que é igreja, que falam que é casa de Deus, mas sim o corpo de Cristo, pessoas, membros do corpo de Cristo, como igreja verdadeira. Igreja verdadeira de Cristo, ela nunca adorou em mais escultura, ela nunca fabricou em mais escultura. Tem que ter alguma explicação. Se você não adora em mais escultura, tem que ter alguma explicação. Por que você fez? Por que você comprou? Por que ela está diante de você? Porque a Bíblia fala para não fazer. A Bíblia fala para não colocar diante dos seus olhos em mais escultura. Em Levíticos capítulo 26, versículo 1 fala para não colocar diante dos seus olhos figura de pedra, imagem feita pela mão do homem. Tem que ter alguma explicação. Se você não adora, então por que condiz? Por que é condizente? Por que consente com os que fazem? A Bíblia fala: sai do meio dela, povo meu, para que não seja encontrado em cúmplices de seus pecados. Para que não sejam cúmplices de seus pecados. A Bíblia fala: sai do meio dela, povo meu. A grande Babilônia, mãe de todas as prostituições, responsável por todas as idolatrias da terra, responsável por todo tipo de heresia de todas as religiões, responsável por todo engano. A mãe de todas as prostituições, ela tem um nome, se chama Igreja Católica. As suas filhas estão disseminando as mesmas heresias, as demais religiões. Todas elas são empresas, cobram, não faz nada de graça. Se não tiver dinheiro, fecha e acaba. Mas a Igreja de Cristo, contra a Igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. A Igreja de Cristo não viveu de nenhum real. A Igreja de Cristo não precisou de nenhum tostão para se manter de pé. Aí as pessoas falam: mas era no tempo antigo. Mas Deus mudou aonde? Se no tempo antigo ela não precisava de nenhum tostão para viver e permanecer de pé, se ela não era rica em ouro e prata, por que hoje é? Porque Deus mudou para você. Só que o Deus da Bíblia não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso corpo, vossa alma, vosso espírito. Glória a Deus. Então, bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que praticam a palavra de Deus, as palavras que estão escritas neste livro, a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé. A regra de fé verdadeira é a palavra. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por tradições. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por vãs sutilezas. Nós não podemos trocar o que está escrito porque alguém falou que tem que ser feito, porque alguém falou que é assim que se faz. Não, você tem que examinar o que está escrito e tem que procurar dentro da Bíblia se é isso mesmo. Quando fazem campanha, com base no que estão fazendo campanha, com base no que estão arrecadando, fazendo bazar,
Com base no que vendem coisas na porta do templo. Porque se fosse basear nas escrituras, Jesus falou: não façam da casa de meu pai covil de ladrões e salteadores, é o que muitos têm feito. Vendiam pombos, carneiros, ovelhas, bois na porta do templo de Jerusalém. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todos que vendiam, todos os que compravam, desde os religiosos até mesmo os sacerdotes que compravam. Aí eu pergunto a você, não é semelhante ao que estão fazendo hoje? Não é? Porque vendiam os animais para o sacerdote, não era para a obra de Deus? Os sacerdotes compravam animais para sacrificar para Deus, na porta do templo. Jesus não proibiu? Então por que vendem hoje coisas na porta do templo? Ah, para construir templo. E Jesus mandou construir templo aonde? Jesus falou que o seu corpo é o templo de Deus, é a morada de Deus. Lá em Atos 7 diz: Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Que casa me construireis, sendo que eu construí todas as coisas? Então, amado, a casa de Deus vai ser só uma. Você pode construir quantas quiser. Pode ter milhões de casas que dizem que é de Deus na terra. Deus só vai habitar dentro de uma, que é a verdadeira, que é o corpo. O teu corpo vai ser a única casa a qual Deus vai habitar na terra. Não adianta os homens fazerem comércio, fazerem campanha, vender terço, vender mais escultura, vender água ungida, vender campanhas e mais promessas, porque Deus não vai habitar. Deus não habita no meio da idolatria. A Bíblia, muito pelo contrário, ela fala: sai do meio dela, sai. Se Deus manda sair, é porque Deus não habita. Aonde Deus não habita, você tem que sair mesmo. Aonde Deus não está, você também não deve permanecer. Por isso, a Bíblia fala, lá no livro de Isaías 59, versículo 2: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não venha Ele te ouvir, e cobre seus ouvidos para que Ele não te ouça. Cuidado, cuidado, a tua alma pode estar caminhando para o inferno. Cuidado, a tua alma pode estar sendo levada ao tormento. Cuidado, ao fim desta vida, para quem será, a quem estará reservada a tua alma. Busca o Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Jesus está voltando, está cumprido, é chegada a última hora. Senhor, irmãos, vou finalizar por aqui e vou procurar algum outro lugar aqui na cidade para pregar.